Tema da nossa meditação: por mais que ele tente. Por mais que ele tente. Dá só um pouquinho mais de som aqui, Mateus, por favor. E eu vou te mostrar aqui à luz da Bíblia que por mais que ele tente, ele é um frustrado. Ele quem? O inimigo da tua alma. Amém? O versículo 10 do texto diz o seguinte: achou-se numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, e rodeou e cuidou dele, e guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, e os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Senhor nosso Deus e Pai, toma cada vida aqui nas tuas mãos, cada coração aqui, cada família representada, e fala conosco, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um dos que vieram com seu coração aberto, dispostos a receber a porção de hoje, meu Deus. Fala a cada coração, Senhor. Tira dúvidas. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Amém? Tema da nossa meditação: por mais que ele tente. Você sabe que você guerreia uma guerra que você não vê, porque a que você vê torna-se fácil, mas existe uma outra guerra que você não vê. Você consegue ver as investidas de Satanás contra a sua vida? Você consegue saber quantos livramentos Deus te dá por dia? Você consegue ter noção de quem Ele é para você? De fato. Mas esse texto aqui expressa um pouquinho, porque esse texto fala de um cântico. De um cântico que foi entoado diversas vezes. Não só por Moisés, mas também pelo seu sucessor Josué. Um cântico que cada vez que era ministrado, o Senhor se fazia lembrar das coisas, dos milagres do passado, e conseguia compreender que no coração dos seus filhos existia uma palavra chamada gratidão. Repita comigo: gratidão. Não tem nada mais nobre a um ser humano quanto a uma palavra, me ajuda, chamada gratidão. E Deus, Ele olha para aquilo e vê: o meu povo é grato, os meus filhos são gratos. E todas as vezes que eles entoavam aquele cântico, Deus se manifestava. Esse cântico não tratava-se somente do período em que o mar se abriu, em que a água saiu da rocha, em que Deus fez milagres no meio dos seus. Ou seja, durante o dia Ele colocava uma nuvem para proteger o seu povo contra o calor. Durante a noite Ele levantava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo do frio da noite. Mas esse texto mostra um Deus cuidadoso e um Deus que gosta quando somos gratos a Ele. Quando você é grato, quando você é grata ao Senhor, Ele se manifesta. Quando você traz novamente à memória feitos, maravilhas. Eu amo quando faz diferença entre o salmista, ele vai fazer diferença entre Moisés e o povo, porque o salmista ele vai dizer assim: olha, que o povo conhecia os seus feitos, mas Moisés conhecia os seus caminhos. Uma coisa é você saber dos feitos, outra coisa é você conhecer os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que um dia Moisés virou para o Senhor e disse: Senhor, me permita ver a tua graça, me permita ver a tua glória,
E Deus olha para Moisés e diz: quem é você para pedir para ver a minha glória? Moisés: homem nenhum poderá me ver e permanecer vivo. Mas eu gostei da sua ousadia. E o Senhor vira para ele e diz assim: olha, você vai até aquela fenda daquela rocha, eu vou passar, e quando eu passar eu colocarei a mão sobre os teus ombros. Você não vai me ver de frente, mas você vai me ver de costa. E aí nós temos alguns que costumam dizer: mas Moisés viu o Senhor de costa. Qual a sua importância? Toda a importância. Porque quando você vê o Senhor de costa, você sabe para onde Ele está indo, e você não o perde de vista. Então há uma importância nesse texto, que ele trata-se de um cântico que mostra todo o cuidado de Deus. O versículo de número 10 diz que achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, no meio de um povoado de uivos. Uivos significa gemidos. Uivos significa o que os lobos fazem à noite, aquele som que eles emitem. Isso mostra que existe um Deus que olha para nós e entende o meu gemido, entende a minha necessidade, entende a minha dor, compreende quem eu sou, sabe quando eu não tenho palavras para expressar, mas quando eu tenho lágrimas para derramar. Eu vou repetir: Ele sabe quando eu não tenho palavras para expressar, mas sabe quando eu tenho lágrimas para derramar. Sabe quando dos meus lábios só saem gemidos. É aquele momento que você olha, eu costumo sempre falar sobre isso, em que você está cercado de pessoas, mas se sente só. E quando você se sente só, você se sente o menor, você se sente desfavorecido. Quantas pessoas estão casadas e se sentem só? Quantas mães são mães de muitos filhos, mas se sentem só? Quantas pessoas têm sofrido por se sentir só? Mas esse texto aqui diz que Deus achou o seu povo perdido numa terra deserta, num lugar ermo, solitário, povoado de uivos, de gemidos, mas Ele o rodeou. Antes dele se manifestar, Ele observa. O meu Deus e o teu é um Deus que observa. Você está entendendo? Diga amém. A gente vai ver que durante muitos anos na vida de Cristo, porque o ministério começa aos 30 anos, mas todos os dias Ele era levado, ou seja, a partir dos 12 anos Ele era conduzido até Jerusalém, até a festa. Então, após os seus 12 anos, Ele passava pelo tanque de Betesda e via lá muitos naquela situação, inclusive o paralítico de Betesda. Aquele homem já estava lá há muitos anos, e Jesus passava por lá e observava aquele homem. Jesus sabia que não era o tempo, mas que chegaria o tempo. Eu não sei se você está captando isso aí, que não era o tempo, mas que chegaria o tempo. Ele olha, e ele sabe que um dia ele ia passar de uma forma diferente. Um dia, ele indo para uma festa, ele resolveu parar num tanque de Betesda, perto da porta das ovelhas. Betesda, que significa misericórdia, mas que não tinha nada de misericórdia, porque só beneficiava o primeiro que pulava, quando o anjo movimentava as águas. E eu já ministrei para você aqui que não há nenhuma comprovação que nenhum anjo movimentou as águas naquele lugar. Então era um lugar de escravidão, um lugar onde as pessoas ficavam presas, estavam ali presas a um tradicionalismo. E Jesus passava por aquele lugar, mas um dia, indo para a festa, ele decidiu mudar aquela situação. Um dia, ele caminhando em direção a uma festa, ele diz: não, eu vou ali na porta das ovelhas, porque aquele lugar era conhecido como porta das ovelhas, mas não tinha um pastor. Assim é a vida de muitos, amados. Você entende o que é misericórdia, mas não usufrui dela. Você compreende o que é a porta das ovelhas, mas não tem um pastor. Não tem um pastor expressado em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Aquele capaz de dar a vida por você, porque você ainda não o reconheceu, você não sabe quem Ele é na sua vida. Você vai ver que existe um Deus que tem para você coisas especiais que você ainda não experimentou, que tem para você coisas maravilhosas que você ainda não usufruiu.
porque às vezes estamos presos a algumas crendices. Esse texto, quando fala em vida em abundância, é uma vida que, claro, se eu usar a hermenêutica desse texto, e eu preciso aplicar a hermenêutica dele, eu vou entender que esse texto está falando de uma vida eterna, mas que começa na terra e perpetua no céu. Deus vai te dar uma vida em abundância aqui, que vai perpetuar na eternidade. Ele vai mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele cuida de todas as coisas. Então, se eu volto para o texto aqui, achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoados de uivos, rodeou e cuidou dele. Por que que aqui está no singular? Pergunta, pastor, por que que aqui o texto está no singular? Vamos lá, por que o texto está no singular? Porque existe um Deus que atende no coletivo, mas a necessidade Ele compreende no singular, amados. É como se você olhasse para quem está ao teu lado e cada um tem uma necessidade diferente. É como se Cristo dissesse para você assim: o que queres que eu te faça? É se Ele dissesse aqui nesse lugar: o que queres que eu te faça? Você olhasse para o teu irmão olhasse para você, cada um tem um pedido diferente, cada um tem algo diferente para dizer. É um Deus que atende no singular, é um Deus que mostra, que compreende o que você está sentindo, e diz que Ele rodeia, e que Ele cuida, que Ele guarda como a menina dos olhos. E isso é magnífico, saber que eu possuo um Deus que cuida de mim como a menina dos seus olhos. Para onde Ele olhar primeiro, Ele vai olhar para mim. Para onde Ele olhar primeiro, Ele vai olhar para você. A menina dos olhos, você não se aparta dEle. Os olhos dEle estão voltados para os seus. E você faz parte, você que aceitou o Senhor Jesus como único e verdadeiro e suficiente Salvador. E se você não o aceitou, aceite-o hoje, pois Ele quer se manifestar na sua vida e mostrar que Ele é autossuficiente, que você não precisa de mais nada ao aceitá-lo. E isso é que é importante para nós, é compreendermos que em meio a uivos, em meio a gemidos, Ele me entende. É aquele dia que eu não estou com vontade, mas Ele me entende, porque eu não preciso pronunciar palavras, porque o meu Deus me conhece. O salmista no Salmo 139, ele vai dizer que ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, ó Senhor, já a conhece toda. Eu não preciso falar, Ele me conhece. Ele me conhece por quê? Porque Ele me rodeia. E quando Ele me rodeia, Ele sabe quem eu sou em todos os ângulos da minha vida. Ele sabe quem eu fui, Ele sabe quem sou e sabe quem eu serei. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Senhor que se manifesta hoje aqui nesse lugar. É o Deus que cuida de você, o Deus que mostra para você que antes de qualquer coisa eu procurei saber a tua necessidade. É um Deus que muitas das vezes te responde com uma pergunta. Que Deus é esse? Te responde, você está esperando uma resposta de Deus, Ele te responde com uma pergunta. Ele vira para você e diz: que queres que eu te faça? Olha que coisa linda. E aí Ele espera que você venha expressar o que você quer. Não faça como o paralítico de Betesda, que ao invés de responder, ele vai lá e de uma forma clara, ele vai lá e tenta bater um papo com Cristo. Senhor, há 38 anos eu estou nesse lugar, e todas as vezes que o anjo movimenta as águas, não tem que me lance. O Senhor não perguntou a sua história. Eu vim aqui te falar algo muito forte. Ele não quer saber da sua história, porque Ele já a conhece toda, começo, meio e fim. Então Ele não pode agora ouvir de você aquilo que Ele já conhece. Ou Ele não pode ouvir de você aquilo que Ele já conhece. Ele não pode ouvir de você aquilo que Ele já conhece. Sabe por que Deus manda te dizer? Porque o que Ele conhece você ainda não conhece. O que Ele sabe você ainda não sabe. O que você vai viver Ele já sabe, você não viveu, mas Ele sabe que você vai viver. O que você vai passar você não sabe, mas Ele conhece todas as coisas. Você acha que esse barco está afundando, não acha? Mas Ele é o Deus que alça, que captura. Você entendeu? É o Deus que vai lá nas profundezas e diz: ei, vou trazer à tona aquilo que você achou que estava perdido.
Vou fazer acontecer aquilo que você achou que não podia mais. Porque quando esgotam todas as suas forças, eu atuo e entro com a minha força, que é muito maior do que a sua, é muito mais forte do que a sua, que não depende de circunstâncias. Então é um Deus que se manifesta quando eu acho que não tem mais jeito. Eu te provo isso quando a Bíblia diz que Jesus, num determinado momento, os discípulos viram para Cristo e disseram: Senhor, já é tarde, já é tarde, já é tarde, passemos para o outro lado da margem, porque já é tarde. Senhor, despede essa multidão, estão com fome. Senhor, já é tarde. E aí o Senhor olha para os seus discípulos e compreende que já é tarde para eles, porque quando já é tarde para mim, o Senhor começa a se manifestar na minha vida. Existem coisas que precisam ser tarde para você, para dar início ao que o Senhor precisa realizar através da sua vida. Existem coisas que você precisa chegar à conclusão que já é tarde. O seu tempo acabou. Quando o seu tempo acaba, o dele começa. Eu vou repetir para você: quando o seu tempo acaba, o dele começa. Eu vou repetir: quando o seu tempo acaba, o dele começa. Porque Ele é Senhor. Perdão, é Ele que está no comando de tudo. Então o texto diz que achou numa terra deserta, no meio, num ermo solitário, povoado de uivos. E aí ele rodeia, ele cuida, ele guarda como a menina dos olhos, porque Ele é o Senhor. Ele cuida. E ele põe aqui figuras de linguagens. Para quê? Para você entender quem Ele é. Menina dos olhos, vai tocar na menina dos olhos, vai. Automaticamente, quando tentam nos seus olhos, você fecha os olhos. É uma defesa natural. É o Senhor dizendo que você precisa compreender quem Ele é. No culto passado, se eu não me engano, eu ministrei aquilo que hoje eu vou falar do Salmo 91, mas eu ministrei aquele versículo 7 do Salmo 91, aquele que é sobejamente conhecido, usado como jargão. Pastores usam, pregadores usam, e usam desse texto e falam dele de uma forma para que você se engrandeça, né? Não é isso? Caiu 1000, me ajuda, vai, caiu 1000, vai, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso te envaidece. Isso faz de você se sentir melhor, porque agora você entende que caíram 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Agora você está aí cheio de pompa, o peito estufou. Agora você acha que você é alguém, porque caiu 1000, dona Vera, do teu lado, 10.000, doutor Andrade, à tua direita. É simples, mas não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto está mostrando que existe um Deus que cuida, que ainda que você não mereça, Ele cuida, Clélia. Ainda que você não mereça, Ele cuida de você. Por quê? Porque Ele é o seu Deus. Vá para onde for, esteja onde estiver, eu cuido de você. Então não é um engrandecimento seu, não é você dizer eu posso, porque tá vendo, caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, olha que coisa linda, é porque eu sou o pastor da igreja, Deus me chamou, tá vendo? Quem se levantar contra a minha vida, e é muito pelo contrário. Cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu preciso olhar para mim e dizer: Senhor, como que eu ainda estou de pé? Aí vem uma voz do alto dizendo: porque eu tenho te sustentado, sou eu que tenho te guardado. Não se envaideça, porque tu podia ter caído também, e se tu não caiu, é porque eu, o Senhor, estou contigo. Se tu não caiu, é porque eu, o Senhor, te mantenho de... Se tu está vivo aí, é porque eu, o Senhor, decidi me manifestar na sua vida. Fui eu, não é você. Fui eu, não é você. Não é você, não é você, não é você. Sou eu, sou eu. Sou eu é que resolvi dizer: vou te poupar. Você não merece, mas eu. Você não merece, mas eu. Você não merece, mas eu vou fazer, porque quero fazer, porque tu é meu. Dorme com um barulho desse. Isso quebra qualquer tipo de vaidade, irmãos. Isso mostra
Isso nos diminui. Esse é o motivo que o Senhor foi lá e colocou o espinho na carne do apóstolo Paulo, mensageiro de Satanás. Aí ele diz: por 3 vezes pedi ao Senhor que me livrasse. Aí o Senhor vira para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas vou estar contigo no espinho. Daniel, ele olha o rei Dário tomando aquela decisão: prenda-o na cova dos leões. Ele vai calado. E aí a Bíblia diz que o rei Dário vai lá e sela a cova, depois de Daniel lá dentro, com seu anel. Aí o texto diz assim: para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Olha que coisa linda. Tem coisas que não vai mudar, querido. Tem coisas que tu está pedindo livramento a Deus, Deus não vai fazer. Porque ali o Senhor queria se manifestar na cova. Na cova. Não é você pedir ao Senhor: me livre da cova. É Senhor, se manifeste na cova. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha acesa 7 vezes mais. Os caras foram atados, amarrados, e foram lançados. Para você, o calor era tão grande que quem os arremessou foi queimado, morreu. A pergunta é: quem segurou eles dentro da cova na sua queda? Porque eles podiam ter morrido com a própria queda. Quem desamarrou, desatou eles? Eu vim aqui te falar a respeito de um Deus que cuida de todas as coisas. Desculpa o que eu vou falar hoje. Vamos parar de sensacionalismo. Deus não está aí para o seu sensacionalismo. Sabe? O Senhor me mostra uma fé pautada na razão. Cristo chega diante da figueira com fome, vai atrás de fruto e não encontra. O Senhor está atrás de frutos em nós. Frutos falam mais do que eu. Quando alguém te perseguir, não responda com palavras, responda com frutos. Os frutos vão falar mais do que você. Os frutos. Aí Jesus vai lá: não tem figo não, né? As folhas estão verdes, aparentemente você está bonita, não tem figo, então de ti não nascerá mais frutos. Sabe o que é isso? 3 dias depois, eles passam pelo mesmo caminho. Chegando no mesmo caminho, os discípulos: Senhor, ela secou. É razão, amados. Aí o texto diz: se bem que não era tempo de figos. Então Jesus, ele amaldiçoou uma figueira fora do tempo de figos. Vai entender um Deus desse? Bem, isso é humanamente falando, porque a figueira, ela produz figo 2 vezes ao ano, mas ela é capaz de produzir o figo temporão a 3ª vez que ela produz o figo. Esse figo não nasce onde nascem os outros. Agora esses nascem entre os galhos e o tronco. Ele é menor e não tem o mesmo tamanho que os outros, mas ele é muito mais saboroso que os outros. O Senhor está à procura daqueles que podem produzir o figo temporão, o figo fora de tempo, o fruto fora de tempo. Por que ele amaldiçoou? Porque foi ele quem criou todas as coisas com o Pai. Ele sabia que a figueira era capaz de produzir aquele figo naquele tempo, mas ela não produziu. O Senhor tem olhado para nós e tem dito: cadê o fruto que eu tenho esperado que você produza? Não é um fruto voltado ao sensacionalismo, à emoção, porque a emoção passa, irmãos. A emoção, o Senhor olha e diz assim: daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco ela melhora. Porque Deus não está preso a emoções, ainda que Ele seja capaz de recolher as suas lágrimas. Ele não fica preso a emoções. Ele trata, Ele cuida de você. Ele te amadurece para mostrar que até através das lágrimas você glorifica a Ele.
Quantas pessoas são não batizadas com o Espírito Santo, porque a gente usa esse termo teologicamente de forma errada, mas quantas pessoas recebem o dom de línguas estranhas, e quando o Espírito Santo vem, ele se manifesta através de choro. É Deus mostrando para você que Ele é o teu Deus. Quantas vezes eu estou aqui no altar, eu não estou triste, mas o Senhor me toma por lágrimas, para mostrar para Ele, Senhor, o quão pequenos somos em meio a tantas coisas grandes nessa terra, e o Senhor continua preocupado em me usar, sem emoção, sem crendices. É fé, é certeza e convicção daquilo que eu não vejo, mas eu espero, eu confio. Eu sei o Deus ao qual eu sirvo, eu sei o Senhor ao qual eu me propus a servi-lo. E quando eu me propus a servi-lo, achando que eu levantei a minha mão, eu descobri que Ele me aceitou antes de tudo isso. Ele preparou um caminho. Ele mostra para nós, amados, aquilo. Eu estou aqui sem esboço e vou sendo usado à medida que o Espírito Santo me permite ser usado. Ele prepara para nós aquilo que o salmista, no Salmo 84, a partir do versículo 6, nos mostra. É imprescindível isso. Ele quer isso de nós. Eu tenho cuidado de vocês. Esse texto diz: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Esse texto está mostrando quando os homens e mulheres e crianças iam em direção a Jerusalém, eles passavam por caminhos difíceis, caminhos ruins, caminhos em que eram caminhos perigosos, caminhos em que não ajudava o solo, o terreno não contribuía, caminhos pedregosos. Mas a alegria deles era tão grande, a satisfação deles era tão grande, a alegria deles era tão grande, que eles faziam do vale árido manancial. É isso que está faltando em muito crente, é fazer do vale árido, do seu vale árido manancial. É aprender a glorificar o Senhor, é aprender a louvar a Deus quando você vem para o culto, porque muitos gostariam de estar aqui e não podem. É só você fazer visitas aí a hospitais, principalmente hospitais com pessoas em estado terminal, e principalmente com câncer. Pessoas que você visita e diz: se Deus me der mais uma chance, eu vou estar na casa dele. E às vezes no dia seguinte você vai visitar e você chega à conclusão que aquela pessoa foi a óbito. E nós estamos aqui com todas as nossas lutas, com todas as nossas dificuldades, para ouvir e entender que existe um Deus que me dá condições de transformar o vale árido no manancial. Está seco, mas aos meus olhos eu vejo frutificar. Está seco, mas aos meus olhos eu vejo a água brotando da rocha. Está seco, mas aos meus olhos eu vejo milagres, porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo pelas minhas próprias vistas, eu vejo mediante a ação do Espírito Santo de Deus, eu vejo além, eu sou, sabe, e aí você entende quem você é, a sua importância, o porquê que você está aqui. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: não veja como o homem vê, não veja as circunstâncias desse mundo, veja o porquê que eu tenho te mantido aqui nessa terra, porque eu podia ter te levado, não te levei, porque tem um propósito contigo. Pode olhar para esse vale árido, e eu contigo farei dele um manancial. Vai chover, mas ainda que o tempo esteja bom, vai chover, ainda que eu não veja nada acontecer, vai chover, ainda que eu não veja nuvens, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, porque o Deus que eu creio, Ele faz isso. Ele me mostra uma pequena nuvem da palma da mão do homem, do tamanho, e diz: olha, corre porque vai chover. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Ele faz do vale árido o manancial. Por quê?
Porque a sua visão não está no vale, a sua visão está na festa. A minha visão não está no meio do percurso, onde eu encontrei um vale. A minha visão está no final do percurso, onde vai haver uma festa. A minha visão não está aqui na minha dificuldade momentânea. A minha visão está no final, onde eu vou ter uma festa, onde haverá uma festa, onde eu vou me encontrar com o meu Criador, aonde eu vou estar com o meu Senhor. Lá haverá uma festa todos os dias. Então não posso olhar agora para o meio do meu percurso e achar. Aí Salomão vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se eu não me engano, é Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. E aí você compreende isso, que eu não posso olhar para o meio, achar que o meio representa o meu final. O meio não representa o meu final. O meio é o meio. Repita comigo: o meio é o meio. Você está no meio. Você está no meio. Não representa o teu final. 7, 8. Melhor, me ajuda, vai. Melhor é. Errei por 2 versículos. Melhor é. Vai, me ajuda, vai. Melhor. Vai com Marcelo, melhor. Melhora, vai, melhor do que o princípio. Finca. É lá onde haverá uma festa. Festa. Repita comigo: festa. Por isso eu tenho que fazer do meu vale árido manancial. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi, é que à medida que vão se levantando dificuldades, eu ainda não cheguei nem aonde eu quero pregar, né? Se não chegar agora, vai ficar para a noite. Eu quero pregar, eu quero fazer a analogia do versículo de número 11 com o Salmo 91. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Se tem uma coisa que eu aprendi, é primeiro, não acreditar as coisas que me acontecem a Satanás. Não faço. Porque o vento se levantou. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sobre a minha vida não vale encantamentos. Caiu 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não sei nem por que eu não caí, mas parece que Ele tem algo comigo. Rapaz, eu vim caindo que eu achei que não ia cair, mas eu estou aqui, nem sei porquê. Aparentemente eram pessoas melhores que eu, mas eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus decidiu que eu permaneceria de pé até quando Ele achasse que seria o tempo dele, que não é o meu tempo. Que espero que seja até a eternidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é que é importante para nós, irmãos. É compreender um Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Senhor que está no comando de tudo. Então, se tem uma coisa que eu faço no meu dia a dia, é as aflições do dia, os problemas do dia, porque a Bíblia fala do dia mau. Bem, se ela fala do dia mau, é que ele acontece. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, nós vamos ver isso, sobre a solicitude da vida. E nesse texto ele mostra, vou pegar aqui, vou abrir para você. Ele diz assim, lá no capítulo 6, versículo 25. Do Evangelho de Mateus. Diz assim: por isso vos digo, não andeis, me ajuda, não andeis. Vamos ler juntos, vai. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa, quanto que haveis de, ou nem pelo vosso, quanto ao que haveis de. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste, porventura, me ajuda, não. Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço a sua vida, sei o seu começo, meio e fim. Não adianta estar ansioso, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir mudar a sua história. Aí o versículo 28 diz assim: e por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olha que coisa linda. Olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, ou a vós outros, homens, me ajuda, de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o Pai Celeste sabe que necessitais de toda. Sabe o que você está dizendo? Jesus está dizendo assim: antes de você me pedir, eu sei que você precisa. Eu até gosto quando você me pede, mas eu sei que você precisa. Eu sei que você necessita. Eu sei o que é importante para você. Eu sei a sua necessidade. Eu te conheço nos detalhes. É isso que o texto está dizendo. É isso. Antes de você me pedir, eu gosto quando você me pede. Eu encerro primeiro fazendo um convite para você. Pelo amor de Deus, vem à noite, que eu preciso ministrar a mensagem que o Senhor falou comigo agora nesse iniciozinho da manhã, no seu coração. A gente vai fazer uma analogia do versículo 11 com o Salmo 91. Mas para que você entenda a preciosidade disso tudo aqui que a gente leu, o quão importante é tudo isso aqui que a gente leu, o versículo 32 diz: porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí o 34 para a gente terminar: porquanto não vos inquieteis com o dia pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu consigo descansar? Consigo. Eu amo Davi no Salmo 3, quando ele narra o livro dos Salmos, Salmo de número 3, quando ele narra um momento muito difícil da sua vida. Ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho. Por isso ele vai dizer nesse texto que tem crescido o número dos meus adversários. Por quê? Davi guerreou com exércitos com um número muito maior do que o seu exército. Então ele não estava assustado com o número, ele estava assustado o que representava o número. Você entende ou não entendeu? Ele não estava assustado com o número, estava assustado com o que representava o número. E o número representava seu próprio filho. Então quando ele olhava, dona Vera, para aquela situação, ele via aqueles inimigos maiores. Por quê? Porque eu não quero guerrear com meu próprio filho. Eu não quero guerrear com meu próprio filho, eu não quero. Aí ele vai dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim. Era só Absalão. Absalão conclamou lá um númerozinho de pessoas com ele. Davi derrotaria eles fácil. Só que se tratava do seu filho. Aí a coisa muda, porque agora se levantou alguém dentro de casa contra a minha vida. Não é um inimigo, era meu filho. Se levantou contra a minha própria vida. Eu vim aqui te dizer que de repente você chegou hoje aqui com pessoas que se levantaram contra você, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família.
pessoas que se levantaram, pessoas que olham para você e dizem assim: poxa, mas, sabe, se levantaram contra a tua vida. Aí eu vou aprender com Davi. Os salmos, os versículos seguintes nos mostram, olha que coisa linda. Aí ele vai dizer: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aí ele começa o 3, olha que coisa linda. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha, e o que exaltas a minha. Quando você coloca Deus no lugar dele, ele te dá descanso. Davi, no meio daquela situação, no meio daquele vale árido, ele conseguiu ver o Senhor. Ele conseguiu contemplar o Senhor. Aí o versículo 4 vai dizer: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha que coisa linda. Aí o versículo 5 ele diz: deito-me e pego no sono. Me ajuda, vai. Deito-me. Por quê? O Senhor me sustenta. Para de lutar com as suas próprias forças. Descansa no Senhor. Observai o versículo de número 10 para a gente encerrar com o versículo que nós abrimos. Achou-se numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. O Senhor me achou, cara. O Senhor achou a minha família. Minha mãe manifestava desde criança. Ia no açougue e pedia carne crua para comer manifestada. Uma família destruída, dizimada. Eu, por ser o temporão, ela tentou por várias vezes fazer com que houvesse, tentar abortos no plural. Ela não queria, a vida já estava ruim demais. Meu pai faleceu aos 37 anos. Um dia eu achei que fosse aos 38. Aí você vai dizer: pastor, tem diferença 38 para 37? Para mim tem, porque eu que sou filho. Quando eu peguei a certidão de óbito, que eu olhei, meu Deus, 37 anos. Eu achava que era 38, Senhor. Eu achava que era um ano a mais. Aí você vai dizer: poxa, mas um ano importa? Para mim importa. Me importa. Para mim não pode importar para você, mas para mim importa. O filho sou eu. 37 anos. Não viu nada, irmãos. Não viveu nada. Uma família destruída, dizimada. Uma família cheia de uivos, gemidos. E às vezes a gente está preocupado com coisas bobas na nossa vida. Às vezes você está aí preso a coisas bobas, coisas banais, coisas supérfluas. Sabe? Coisas que o ouro e a ferrugem corrói, ou melhor, que a ferrugem e a traça corrói. Eu não estou preocupado com aquilo que vai me gerar a eternidade. Achou numa terra deserta. Repita comigo: o Senhor me achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Ele me rodeou, cuidou de mim, me guardou como a menina dos seus olhos. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: com tudo isso, eu quero que tu saiba que tu és meu, tu és minha. E agora o que habitava na sua vida vai precisar ir embora, porque eu estou entrando. Vou varrer, vou cuidar, vou adornar essa casa, porque quero fazer nela morada perpétua. Irmãos, tem dias que eu estou tão sensível nesse altar, que às vezes eu falo com Deus: Senhor,
Eu gosto desses cultos domingo de manhã, apesar do número ser bem reduzido, porque nesses cultos a gente é usado assim, ó. À noite eu venho com esboço, mas a gente é usado assim, porque o Senhor fala assim: fala, abre a tua boca, pois eu a encherei. Só que antes de falar com você, Ele fala comigo. Todo o cuidado dele em me rodear. Quando Ele rodeia, Ele verifica o solo, Ele verifica as necessidades, Ele verifica todas as coisas. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu não sei se você veio aqui com algum problema. Eu não sei se você chegou aqui dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta. Ele está te respondendo. Eu te rodeei, te guardei, te protegi como a menina dos meus olhos. Tu és meu, tu és minha. Tudo a Cristo a ti entrego. Me ofereça o teu tudo. Corpo e alma, eis-me aqui. Eu não quero metade, eu quero tudo. Este mundo, Eu não quero mais ou menos, eu quero tudo. ó Jesus, me aceita aqui. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, Tudo entregarei. tudo entregarei, Aleluia. tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor, mais perfeita, mais completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti.